A gente volta ao Brasil, muda de assunto e fala agora sobre o preço dos aluguéis. O índice da Fundação Getúlio Vargas, que calcula o reajuste em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre, subiu 0,81% no mês passado. A taxa é menor que a de fevereiro, mas já acumula 6,24% em 12 meses. Assunto para o nosso comentarista Ricardo Caldas, que já está aqui com a gente. Professor, boa noite. Fevereiro, 2,92%, março, 0,81%, bem menor que o de fevereiro, portanto, mas isso sempre pesa no bolso de quem paga aluguel. Primeiro, explica para a gente por que essas altas, o que motivou essas altas. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento. As altas dos aluguéis, elas estão motivadas por um motivo muito simples, pela oferta e pela demanda naquele momento. Se a gente observar o resultado das altas e o resultado, por exemplo, da inflação, se a gente for medir pelo índice geral de preço, a gente vai ver que elas são completamente discrepantes. Lembrando, né, que o índice geral de preços é o índice oficial usado para corrigir os aluguéis. Agora, então, a gente vai falar realmente quanto que foi a correção dos aluguéis. A gente tem uma arte sobre isso, não é verdade? Já está aqui. Então, veja só, se a gente for olhar por esse índice que foi criado pela Fundação Getúlio Vargas, especificamente com esse objetivo, ou seja, ele está totalmente focado na variação dos aluguéis. O que a gente observa? Que o resultado mensal tem sido em torno de 0,50, 0,40, 0,7, chegou a um ápice em fevereiro de 2,92% e caiu então novamente para 0,81. Então esses números, eles refletem a demanda naquele momento. Então, por exemplo, janeiro e fevereiro são meses então que você, em geral, finaliza o contrato e vai negociar um novo contrato, né? Se o mercado estiver demandante, ou seja, se o proprietário tiver outras opções de inquilino, ele vai ter uma negociação mais dura com o seu atual inquilino. Então, ele fala, ou você paga o valor que a gente estipular, ou então eu vou buscar um novo inquilino. Quando o mercado está um mercado mais fraco, ou seja, está mais ofertante, há mais apartamentos ou casas à disposição, então a tendência do preço é sua manutenção ou mesmo queda, como foi o caso de Porto Alegre. Vou aproveitar esse seu gancho da negociação, então, professor, a gente mostrou a alta, né? Aí nos últimos 5 meses aqui, portanto, o gráfico que você trouxe para a gente, qual é a orientação para as pessoas aí que pagam aluguel nessa hora? O que é a renegociação, uma boa negociação? Essa é uma ótima questão, uma ótima pergunta. Antes disso, eu só queria trazer um número só para mostrar do que nós estamos falando. Nos últimos 12 meses, você acabou de mencionar que os preços variavam 6%. Em torno de 6,8%. 6,24% nos últimos 12 meses. Perfeito. Se a gente for comparar essa variação com a variação do IGP no mesmo período, a gente vai ter alguma coisa em torno de 18%. Ou seja, a variação real dos aluguéis foi 1/3 daquela que o índice que é, entre aspas, recomendado, ou que é o mais usado para corrigir os aluguéis, demonstrou e foi obtido, né? Então, nesses casos, o que a gente recomenda? Já que o índice geral de preços não mede a variação do preço dos aluguéis, até porque ele mede outras coisas, commodities, o preço da soja, o mercado internacional, que não afetam em nada o nosso aluguel, o que a gente recomenda é aqueles inquilinos que puderem, substituam o índice geral de preços, uma vez que não há nenhuma lei no Brasil que obrigue a utilização desse índice, a gente tem insistido muito nisso aqui, ele foi usado por uma questão de direito consuetudinário, ou seja, basicamente costume, tradição. Mas, na verdade, nós temos outros índices, o próprio índice de preço ao consumidor amplo, que é a nossa inflação oficial, no ano passado cresceu 10%, ou seja, o índice geral de preços foi o dobro da inflação apurada, né, pelo IBGE, que é a nossa inflação oficial, e mesmo assim ainda foi acima, quase o dobro da variação dos aluguéis, que foi considerada alta. Então, na verdade, o que eu estou querendo dizer é que o mercado real, o preço real dos aluguéis não reflete nem o índice geral de preços, nem o IPCA. Então, o inquilino pode mudar o índice dentro do contrato. Tá entendido, professor. Obrigado e até amanhã. Até amanhã.